aqui eu estou com o irmão Merdi. Isso. É assim mesmo? Irmão Merdi. O irmão Merdi é marroquino, é refugiado diplomático no Brasil, por causa da conversão ao cristianismo e a largada do islamismo. Então, como foi o processo de você ser da família do alto conselheiro, da família real de Marrocos, e você se converter ao cristianismo e então chegar refugiado ao Brasil, fugindo da perseguição? Confesso para você que não foi um processo fácil, né? Foi um processo um pouco demorado, mas a minha conversão aconteceu dentro de uma universidade de teologia do islamismo, na minha cidade natal, Rabat, que é a capital do Marrocos. Na meio dessa universidade foi dado para mim um trabalho do TCC. E esse trabalho do TCC era comparação sobre a Bíblia e o Corão. Meu professor do islamismo me entregou o Evangelho de Lucas. E lembrando, a universidade em Marrocos, ela é o único órgão que ela pode ter bíblias. Por quê? Porque os alunos fazem mestrado, doutorado, pós-graduação criticando a Bíblia. Porque o muçulmano acredita que a Bíblia não é palavra de Deus. Então, o fato de ter Bíblia na universidade não é para que o aluno se rende ao Senhor Jesus. Não, claro que não. Mas para criticá-la. Então você encontrou o cristianismo através de estudar na universidade islâmica. Exatamente. Algo contra o cristianismo. Exatamente. E aqui nós não podemos jamais negar, né, a agir do Espírito Santo de Deus. Nosso Deus é soberano. E nosso Deus não é lógico, né? Faz coisas que às vezes a gente não consegue imaginar, né? Quem imaginaria isso, né? Um muçulmano, filho da maior autoridade religiosa do país, não na rua, não na Europa, não na igreja, dentro de uma universidade do islamismo, criticando a Bíblia. E nessa tentativa de comparar a Bíblia com o Alcorão, você creu no Evangelho. Verdade. Deus não precisa de nós para glorificar o nome dele. Ele nos dá privilégio para participar da sua obra. E como foi a recepção da sua família com essa ideia de você virar cristão? Eu lembro claramente a dia que compartilhei isso com a minha família. Na minha biografia eu deixei um capítulo falando só do meu pai, da minha relacionamento com meu pai. Quem quiser saber mais da biografia do irmão Merdi, Agora Vejo, a história de um ex-muçulmano que se rendeu ao Senhor Jesus, pela editora Chamada, tá na 3ª edição já. Isso. Você vai comprar onde esse livro? agoravejo.com ou na Instagram, irmão Merdi, tem link da compra lá. Vão lá se você quer saber mais da história do Merdi. Mas voltando na sua pergunta, como foi a reação da minha família, eu falo no livro sobre o meu relacionamento com meu pai. Não lembro, um dia levantei minha voz diante do meu pai, eu levantei minha mão. Na nossa cultura tem algo muito precioso, inclusive vem da Bíblia, que é obedecer seu pai e sua mãe, é um mandamento bíblico. E aí eu tive um relacionamento muito forte com meus pais. Meu pai andava, eu colocava minhas pernas onde meu pai colocava as pernas dele. Eu sou aquele menino que roubava perfume do pai e coloca nele para a pessoa cheirar. Tem mesmo perfume de segundo homem faz isso. Então, meu relacionamento com meu pai era muito, muito preciosa, mas chegou um momento, era a festa do Cordeiro. Todo ano, uma vez por ano, o muçulmano compra um cordeiro. E aí ele sacrifica esse cordeiro, comemorando a história do Abraão e Isaac, quando Deus pede para Abraão sacrificar seu filho. Os muçulmanos acreditam que Ismael, mas isso é outra história, não vamos entrar em detalhes, né? E saída deles, mas Deus não gosta do primogênito, porque então ele pediu o filho mais caçula. Eles têm algumas saídas teológicas para defender isso. E aí eles sacrificam aquele cordeiro comemorando o quê? A história, sabendo plenamente que Abraão, ele fez o Deus pediu para ele sacrificar seu filho por causa de um pecado que ele cometeu. Então, olha que coisas que não bate no islamismo. Eles não acreditam na origem do pecado. Eles não acreditam no perdão do pecado pelo derramamento do sangue, mas eles comemoram. Incrível, né? Sim. Como Satanás é sujo, né? É mais ou menos se você fala para um muçulmano, você acredita em Jesus? Sim. Quem é Jesus para você? Jesus ressuscitou mortos, curou paralítico. Jesus nasceu através de uma mulher verde chamada Maria. Sabe o que o texto alcorânico fala, no Alcorão? Que Deus
soprou seu espírito na Maria. Mas Jesus não é filho de Deus. Acabou com o evangelho. Sim. Jesus não morreu na cruz. Acabou com o evangelho. Eles vão na parte crucial, né? Pega o que é periférico e rejeita o que é central. Exatamente. E seus pais? Meus pais ficaram extremamente tristes. Eu lembro do cena que dia que eu falei era dia do sacrifício do cordeiro, e aí meu pai me chamou para sacrificar esse cordeiro. Ele disse: Mehdi, você vai sacrificar esse ano. Eu, com o filho mais velho, sacrifiquei várias vezes. É normal. Você pega esse cordeiro, colocar o dedo em sua Meca, e aí você faz o ritual do sacrifício. E aí algo dentro de mim não estava bem, né? É muito triste você viver numa sociedade que todo mundo pensa diferente. Você é o único lá olhando. É um sentimento muito inexplicável, não tem como explicar. Mas aquele dia eu tive coragem de olhar para o meu pai e falar para ele: o Senhor não sabe o que está acontecendo comigo. Eu falei para ele: eu não preciso mais sacrificar um cordeiro. Meu cordeiro já foi sacrificado, crucificado há 620 anos antes do islamismo, e chamado Jesus Cristo de Nazaré. Meu pai é diabético, ele entrou em crise e caiu. A minha mãe começou a chorar, dizendo: por que você está fazendo isso? Meus irmãos ficaram na parede, assim, paralisados, não entenderam absolutamente nada, até hoje praticamente. Claro, eu não vejo minha família há 6 anos, mas eu tive o privilégio de encontrar a minha mãe num lugar do mundo em novembro do ano passado. Nós se encontramos, eu saí do país, ela saiu de lá e nós nos encontramos num lugar. E foi um tempo, não tem como te explicar esse encontro, não tem palavras. E hoje, se você quiser voltar para Marrocos, é tranquilo, liberado? Não, por 2 motivos, né? Sim. Eu sou perseguido, né? Perseguição religiosa significa que sua vida lá está em risco, né? Você sofre uma ameaça de morte, não é brincadeira. Aqui no Brasil nós não entendemos isso. O cara perseguido por causa do evangelho. Quanto, por exemplo, o brasileiro lê aquele texto: bem-aventurados os perseguidos por causa de mim, ou bem-aventurados os pobres do espírito. Eles não entendem, cara. Por quê? Porque temos muita liberdade, cara, muita liberdade. Liberdade demais, de tal maneira que estamos falando no quintal de um hotel, muita gente passando aqui. Não tá aqui ninguém. Alguém vai entrar com um fuzil aqui, apontando na sua cabeça, falando de Jesus. Por quê? Por isso o brasileiro não entende. Porque nós temos graça demais, né? Você vê a Consciência Cristã, cara. Eu li numa revista que durante a semana do Consciência Cristã, 120 mil pessoas circulam. Não sei se você leu isso. É enorme, é enorme. Que isso? Ontem eu passei pelo Parque do Povo, um pouco longe, e consegui ver toda a nave ali do pessoal ouvindo as pregações, e é chocante, assim, tanta gente. Agora isso, para mim, me deixa muito feliz e muito triste. Feliz porque é liberdade. E triste porque muita gente não está ligando. Não está ligando. Porque quanto nós temos muita bênção, a gente não valoriza isso. Só quanto ele vai embora. Você valoriza sua mãe quanto ela morrer. Né? Ai, minha mãe. Só agora que sua mãe, quanto estava do lado de você. Então, cara, preciosidade do evangelho aqui no Brasil. Não temos muitos problemas no Brasil, mas nós somos um povo muito abençoado por Deus, cara. A Bíblia é traduzida na nossa própria língua, né? Você vê agora muitos canais, inclusive sua, explicando a teologia de uma maneira bacana, divertida, material, bíblias, livros. E às vezes, cara, nem tá aí. Você tá entendendo? Por isso, nesse lado eu fico triste, né? Se você por voltar não aproveitar. Hoje... E o outro motivo pelo qual você não pode voltar para... Segundo motivo, juridicamente falando, você pede um asilo para um país, dos asilos mais difíceis do mundo, né? E depois você volta para Marrocos. Minha vida está em risco em Marrocos, você volta em Marrocos. Existe o cancelamento do refúgio. Sim. Você pode ser cancelado, por quê? Porque você já assinou um documento, você não sai do território nacional sem autorização do Ministério da Justiça. Você não sai, né? A sua vida pertence a Deus e na terra pertence ao Ministério da Justiça. Quer dizer que se você voltar no Marrocos, você vai ser morto ou preso? Não tem dúvida, eu não tenho dúvida disso. Simplesmente porque você deixou de ser muçulmano não tenho dúvida. E virou cristão? Não tem dúvida, sim. Simplesmente por causa desse pecado, né?
Pecado terrível ter virado Esse cristão. pecado terrível. Exatamente. Você me mostrou algumas... Posso falar isso? Pode falar. Você mostrou pra mim alguns documentos e alguns e-mails que você recebe Sim. de ameaças até hoje, de pessoas Sim, que lhe chamam de cachorro do cristianismo, Sim, e que sim. você vai ser morto, que não vão parar enquanto não lhe encontrarem, pra lhe destruírem. Vale a pena viver esse tipo de vida? Eu talvez responderia para você dar um versículo bíblico, né? Sim. Morrer para Cristo para mim é lucro. Eu acho todos aqueles que entenderam a mensagem da cruz, se eles não entenderam que tem que perder muito para ganhar, ainda não entenderam o evangelho. Quando vê o apóstolo Paulo escrevendo as últimas cartas dele, preso em Roma, falando 3 vezes que ele é consciente que a morte o espera, esse homem realmente foi tocado por um amor inexplicável, ou esse cara é doido. Quando você vê o Estevão sendo apedrejado e falando, Deus perdoa, eles não sabem o que estão fazendo, esse cara foi tocado por um poder sobrenatural do Senhor, ou esse cara é doido. Quando se escuta que Isaías foi cerrado ao meio, esse cara realmente foi tocado, ou é doido. Então eu acho que quando você entende a mensagem da cruz, a sua perspectiva de vida, somos peregrinos, estrangeiros, nós não somos cidadãos desse mundo, aí você entende a sua razão para viver. Eu não estou falando aqui, eu não estou falando aqui para você, vai morrer. Você sabe que é a morte lá e fala, me matam aqui. Não. Sim. A gente toma esse cuidado, né? Eu saí de Marrocos quando eu sabia que tem risco. Porque você é valioso demais para se lembra daquele livro lá? Sim. Você é valioso demais, né? Por que os muçulmanos, eles têm esse pena do mata alguém que saiu do teologia islâmica? Porque eles sabem que se vai embora, ele leva muita gente junto. Isso é perigo, né? Isso é perigo. E todo dia, Iago, todo dia eu tenho certeza absoluta e jamais me arrependeria daquele que eu fiz por causa de Cristo.